Bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje eu vou falar do tempo, que é um tema muito importante, né? Então nós calcamos a nossa vida, as nossas escolhas, nós calcamos no tempo, né? Então quando a gente pensa em alguém, uma das primeiras coisas para a gente definir uma pessoa é a idade dela, né? Uma pessoa de 5 anos de idade a gente vai olhar com um olho diferente de uma pessoa com 70 anos de idade. E não só isso, né? Não só a nossa idade, mas o tempo é muito importante em vários ramos da nossa vida. Então a gente dorme, né? Quanto tempo a gente dorme para ter uma vida saudável? Qual que deve ser o intervalo entre as refeições? Quanto tempo de trabalho é o melhor para a sociedade, né? Qual que é o tempo que a pessoa deve trabalhar, que seja um tempo justo, um tempo saudável. Então, o tempo, ele é eu diria que é a unidade de medida, é a grandeza mais importante da nossa vida. Porém, tem uma coisa muito interessante que é, nós não conseguimos definir o tempo, nós não sabemos o que é o tempo. Então ninguém sabe o que é o tempo. Se vocês colocarem aí no Google definição de tempo, vocês vão ver que não existe uma definição correta, uma definição direta. O tempo é isso, né? Não existe esta definição. Então aqui eu vou falar do dia, né? Esse é um vídeo de astronomia para a gente entender o que é um dia. Só que vocês vão perceber que isso está associado a uma série de fatores, a religião, aos ancestrais, né? Então vocês vão ver que tem a ver com os babilônios, com os egípcios, tem a ver com astrologia, então tem a ver com gnosticismo, tem a ver com ocultismo, tem a ver com o céu, com as estrelas, tem a ver com um monte de coisa. Tudo está associado, tá certo? Mas vamos por partes, né? Então eu coloquei aqui no meu simulador, vamos deixar a lua bem, vamos ver, hoje é dia 29 de dezembro de 2020 e nós temos aqui a lua, tá certo? Então a lua tá uma lua bonita, uma lua cheia, mas pra gente ficar um pouco mais realista aqui, eu vou voltar no tempo aqui no meu simulador, né? Então a gente já tá no final do ano de 2020, hoje é dia 29/12 de 2020, tá? Essa noite bonita, a gente pode ver aqui. Se a gente quiser ver quais são os astros do céu ali, a gente pode ver quais estão. Então tem leão ali, câncer, gêmeos, né? Então a lua hoje, ela tá em gêmeos, né? Ou tá entre touro e gêmeos, né? Então, por exemplo, quem tá nascendo agora vai ter a lua ali em gêmeos, tá certo? Então isso é uma coisa que eu também pretendo explicar, essa referência entre a astronomia e a astrologia, o que bate, o que não bate, o que mudou, o que não mudou. Por exemplo, nós temos um signo novo, por que que isso acontece, isso. Então se inscreva no meu canal para quem é interessado nesses assuntos, porque eu vou ampliar isso, né? E vão ser vários vídeos e no final a gente vai ter um completão aí de muita coisa, né? Mas isso vai demorar, isso é o estudo de uma vida toda. Eu mesmo estou aprendendo aí enquanto faço esses vídeos. Então é muito importante que você me ajude, que você se inscreva no canal e todo o de praxe aí, né? Clica no sininho e tudo mais, para que eu continue tendo estímulo para continuar com esse trabalho, tá certo? Mas vamos lá, eu vou para ficar mais realista, como a gente está falando da duração do dia, a gente está remontando a um conhecimento muito antigo, né? Esse conhecimento do dia é um conhecimento muito antigo. Então eu vou lá para muitos anos atrás, né? Então estamos no final de 2020, que foi um ano muito difícil para a humanidade, mas eu vou voltar para anos que foram muito mais difíceis, né? Se hoje é difícil, imagina antes, né? Imagina quando a gente não tinha
desenvolvido ainda a sociedade, quando apenas 10% da civilização conseguia sobreviver, o resto morria de fome, ou morria devido a guerras ou predadores, né? Então vamos lá para trás. Eu quero ir para antes de Cristo, né? Então vamos aqui ano zero, vamos para antes do ano zero. Então vamos para bem lá atrás. Então eu fui para o mesmo dia de hoje, 29 de dezembro, porém a menos 3.500 anos, ou seja, 3.500 anos antes de Cristo, né? Lá para o início da civilização. Quando a gente volta para esse tempo aqui, a gente geralmente vai estar falando da civilização que vivia ali perto do mar Mediterrâneo, né? Que são os sumérios, os babilônios, que é aquela civilização de onde se originaram as religiões ocidentais, né? O cristianismo, o judaísmo, o islamismo. Então, não que o islamismo seja ocidental, né? Mas também se originou com esses povos, né, que são os primeiros povos lá, os primeiros povos que inventaram a linguagem, que inventaram a matemática, a astronomia e tudo isso, né? Então, sempre que a gente for falar desse tipo de coisa, a gente vai se remeter a esses povos, né? Até quando a gente fala de religião, quando a gente vai ler a Bíblia, vai ter muito da cultura desses povos, né? Até na nossa língua, né? Tem muito a ver com esses povos aí, tá certo? Então, por exemplo, se a gente for olhar lá, por exemplo, eu olhei a Lua, né? Tava entre Gêmeos e Touro, eu acho, né? Mas se a gente for ver nessa época, vamos procurar a Lua aqui, onde que ela tava, né? Então, olha só, a gente vai ver que a Lua, ela tá em Virgem, tá certo? Ela tá em Virgem. Se a gente for ver alguém que nasceu hoje, nesse horário aqui, e aí a pessoa vai num astrólogo, vai estar realmente que a pessoa tem Lua em Virgem, né? E vocês já viram que não bate com a Lua lá em 2020, né? Por quê? Porque a astrologia, ela se modificou, o movimento se modificou, mas quando a gente faz um mapa astral, quando você fala do seu signo, você está falando do céu antigo, não está falando do céu novo. Isso é uma coisa interessante que eu pretendo fazer um vídeo, né? Por exemplo, olha lá, Júpiter também está em Virgem, né? Mas agora vamos para o nosso tema central aqui, que é por que um dia tem 12 horas. O que é um dia, né? Vamos falar do dia, da unidade de medida dia. Então, imagina um homem, né? Eu estou falando 3.500 anos atrás. Eu estou falando de uma civilização que já era organizada. Mas vamos pensar um pouquinho mais atrás. Se a gente pensasse lá no começo, né? Quando tinha o homem de Neandertal, o Homo sapiens, né? Os primeiros Homo sapiens que estavam lá no mundo e tal. Então eles não tinha matemática desenvolvida, não tinha nem linguagem ainda desenvolvida. E aí eles estavam sobrevivendo, né? Eles estavam olhando para o universo, sentindo os instintos primitivos, né? Então eles tinham que comer, eles se reproduziam, eles tinham um instinto de preservação, então eles tinham medo se algum bicho viesse perto deles, então eles tinham que saber se esconder, tinham que saber caçar. Então essa era a vida primitiva, tá certo? E uma coisa muito importante, eu diria que a mais importante, era a luz do sol, né? Porque imagina nessa época que não existia eletricidade, quer dizer, eletricidade sempre existiu, mas o ser humano não conseguia produzir eletricidade, energia elétrica, essas coisas, eles dependiam muito da luz do sol, né? Até porque a visão é muito importante para o ser humano, né? O nosso olho é um recurso que a gente tem muito importante. A gente precisa da luz para enxergar.
Então é muito difícil. Imagina, à noite eles tinham que pensar como que eles iam se abrigar com menos perigo, né? Conseguir alimentos durante o dia para guardar durante a noite e se proteger para ter menos perigo, para não vir um bicho, não comer eles e tudo mais. Então, a luz do dia era muito importante. E por isso que o conhecimento do Sol foi um dos primeiros aí que surgiram na humanidade, né? Até foi tido como Deus, né? Deus Sol em algumas culturas. Inclusive, quando a gente vai pensar na Bíblia e tal, tem muito a ver, né? Isso aí é tema de outros vídeos, mas tem muito a ver essa simbologia do Sol, do movimento do Sol, com, sei lá, o Cruzeiro do Sul, um monte de coisa que tinha a ver com o movimento dos astros, com a simbologia que a gente tem na Bíblia, com Cristo, né? Até não é coincidência que, por exemplo, Cristo, que é o filho, ele em inglês, por exemplo, a gente chama filho de som, né? Já o sol em inglês é sun, né? Então é bem parecido. Então existe essa relação, né? Então é difícil a gente saber os limites dessa relação. Quando que uma coisa veio da outra, como que uma coisa influenciou a outra, ou será que Jesus foi uma profecia que o céu já mostrava para o homem essa profecia e ele veio encarnar essa verdade, né? Essa promessa do céu. Então são muitos questionamentos aí que eu venho estudando ao longo da vida e espero poder compartilhar com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Então era muito importante para o homem isso, o dia, o sol, a luz. Então ele começou a observar o nascimento do sol. Então ele percebia, se a gente for andando aqui no tempo, né? Ele percebia que o sol, então, ó, são 2 da manhã, então a gente vai passar lá por 3 da manhã, 4 da manhã. Então a gente percebe que chegando ali, ó, 4h40 da manhã, o sol já está nascendo, ou seja, o dia está ficando claro, está ficando um ambiente melhor para o homem, né? Mais amigável, né? É mais fácil dele sobreviver. Então, e se a gente for ver aqui, o sol está nascendo, ó. Vamos ver que horas que ele vai nascer. Ele vai nascer próximo das 5 da manhã, tá certo? Então, ó, 5 e pouquinho, ele já está nascendo, ó, 5h15, 5h20, ele já nasceu. Isso é uma dúvida que as pessoas têm também. Será que tem o negócio do horário de verão? Realmente o sol nasce mais cedo ou não nasce? É só muda o relógio ou não? Realmente o sol nasce mais cedo em alguns dias e o sol nasce mais tarde em outros dias. Isso é tema para outros vídeos. Eu já fiz um vídeo explicando isso, então eu vou deixar o card aqui para quem quiser assistir, mas eu vou explicar isso ainda mais detalhadamente em outros vídeos. Por isso que é importante que você se inscreva no canal. Existe sim essa diferença, e essa diferença foi muito importante para a humanidade, inclusive para essas datas que eu falo aí. Tem o solstício, né? O solstício de verão, solstício de inverno, equinócio, que são datas muito comemoradas, né? Tem a ver com a Páscoa, tem a ver com o Natal. O Natal, inclusive, ele coincide com um solstício que tem a ver com isso, com esse movimento do sol, desses horários, né? E será que isso é uma coincidência? A maçonaria comemora o solstício, né? Ela sempre faz festa nos dias de solstício, não, e várias coisas, né? Então são temas para outros vídeos aí. Mas então vamos lá, 5h22 da manhã o sol nasceu, tá certo? Então o homem percebeu que o sol nascia e aí ele nasceu bem cedo. Então, por exemplo, era bom. Nessa data para ele era bom, né? Se o sol nascesse mais tarde, para ele era pior, porque ele depende do sol para sobreviver. E ele faz o seu caminho, né? Ele percorre lá o seu caminho na elíptica. Então esse caminho que o sol percorre aqui a gente pode chamar de elíptica. E ele dá a volta, né, até chegar lá. Então ele nasceu aqui no leste, e aí ele vai se pôr lá no oeste, né? Aí aqui no oeste a gente pode ver o sol se pondo lá no oeste, tá certo? Então vamos ver que hora que ele vai se pôr. Ele vai se pôr tarde, né? O dia tá durando mais aí porque é verão. E aí o sol se põe e volta à noite, tá certo? Então essa foi a primeira medida de tempo do homem. Como que ele media?
ele via o Sol, aí depois ele sabia que ia se repetir aquele ciclo. No outro dia o Sol de novo ia fazer a mesma coisa. Então, o tempo, como eu falei que o tempo é algo que não tem uma definição, e não, até hoje não tem, mas nós percebemos a passagem do tempo, né? Isso é instintivo, é natural. A gente sabe que a gente tem um passado, tem um presente, que vai ter um futuro, a gente consegue projetar um futuro. Inclusive o nosso cérebro é projetado para isso, né? A gente tem um simulador na cabeça que a gente pode pensar no futuro e pode planejar o futuro. Isso é coisa de biologia. Mas existe isso sim, esse simulador do nosso cérebro sobre o futuro. E então o tempo pra gente é muito instintivo, só que a gente não sabe o que é o tempo. E aí como que a gente consegue trabalhar com o tempo, né? Como que a gente consegue viver com o tempo, né? Fazer, manipular o tempo, né? Manipular, que eu falo é assim, é calcular, né? O tempo. A gente consegue através de coisas repetitivas, de coisas periódicas, né? Então, por exemplo, hoje nós temos o relógio a gente sabe que quando deu uma volta é porque deu uma hora, né? Quando deu, enfim, então a gente está analisando o tempo pela repetição daquele movimento, né? Antes do relógio tinha ampulheta. Como que eles calculavam o tempo? A areia ia caindo e eles iam vendo, eles sabiam que ela caía em determinado... Quer dizer, vamos supor que tanto de areia caísse. Eles sabiam que era o mesmo tempo para que quando ele virasse a ampulheta para cair. Então aquilo permitia que eles marcassem o tempo, né? Inclusive, aí eles começaram a usar pêndulos para marcar o tempo, ou seja, sempre coisas periódicas. Eu também tenho um vídeo sobre isso, que chama o Experimento de Galileu, que o Galileu foi um dos caras mais importantes para marcar o tempo, ele até para a invenção dos relógios e tal. Vou deixar o card aqui, quem quiser assiste lá, por favor. É bem interessante como o Galileu conseguiu marcar o tempo de uma maneira diferente, né, usando o pulso do coração dele e um pêndulo, e disso nasceram os relógios modernos, né? Mas isso aí é em outro vídeo. Mas então o tempo, a gente consegue marcar o tempo através da passagem das coisas repetitivas, né? Através de movimentos. Então, no caso aí, o primeiro relógio foi o Sol. Por quê? Porque ele sabia que o Sol vinha e ele tinha a mesma duração. Ele sempre durava o mesmo tanto de tempo no céu, né? Para atravessar o céu e depois ele ia embora, e depois ele voltava. E aí existiram os primeiros, aí sim já é dessa época aí, 3.500 anos de Cristo, 3.500 antes de Cristo, que foi o relógio que chamava Gnomon, que era o primeiro relógio solar, que eles já conseguiam projetar a sombra nesse equipamento, e pela sombra eles conseguiam marcar o dia, e aí eles dividiram o dia em 12 horas, que é o que eu queria explicar aqui, por que o dia tem 12 horas. Na verdade, a gente não sabe, quer dizer, tem 12 horas, mas pensa, antes de existir a unidade hora, eu só estou falando de um homem aqui, então pensa, um Homo sapiens viu que o Sol foi embora e durou, aí depois no outro dia a mesma quantidade de tempo, só que ele não sabia que esse tempo era 12 horas, porque não existia a unidade hora, então ele não sabia. Conforme foram passando os tempos, já chegando aí nos sumérios, nos babilônios principalmente aí nesse caso, eles conseguiram fazer um relógio que aí eles conseguiram marcar essa sombra, tá certo? Essa sombra. Então eles sabiam que o Sol estava em uma posição, ia fazer uma sombra, estava em outra posição, ia fazer outra sombra. E aí eles dividiram esse relógio em 12. Ou seja, é como se ele tivesse dividido o céu que o Sol passa em 12 partes. Cada partezinha vai fazer uma sombra, e eles colocaram de 1 a 12. E por que 12? Eles poderiam ter feito diferente. Poderia ter sido um relógio mais rústico, por exemplo, só em 4. Vamos supor que a precisão deles fosse de 4 em 4 horas. Então de 4 em 4 horas eles marcavam ali.
Mas não, eles marcaram em 12. Ou poderia ter uma precisão maior, de vez de ser 12, ser 24, por exemplo. Mas não, foi 12. E por que 12? Porque o sistema de medidas, o sistema numérico deles era 12. Então o nosso sistema não é 10, a gente conta até 10 e depois repete, 11, 12, 13, aí sempre até 10, né? É 10 se repetindo, sempre. Por quê? Porque a gente conta mais ou menos como os 10 dedos. Porém, eles não. Eles contavam com as partezinhas do dedo aqui, com a falange do dedo. Então eles contavam assim, eles usavam o dedão para contar e contavam as partezinhas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então a contagem deles, o sistema dele não tinha 10 números, tinha 12 números, tá certo? Então por isso que eles dividiram o dia em 12 horas. Então por isso que até hoje a gente tem que o dia tem 12 horas, tá certo? Então, recapitulando, o dia, a passagem do Sol foi o primeiro relógio, né? Assim, a primeira marcação do tempo, que era recorrente, a passagem do Sol. Ele já está nascendo de novo ali, já aproximadamente 5 horas da manhã. Então eles perceberam que era constante, que era periódico, e aí o primeiro sistema de medidas do tempo foi o próprio Sol. Aí já muitos anos depois se desenvolveu a civilização na Mesopotâmia, e vieram os sumérios, os babilônios, os egípcios, e aí eles fizeram esse relógio que chamou gnomo. Aí já dividiram em 12, então já era um relógio muito preciso. Só por curiosidade, o relógio chamava gnomon, né? Então a gente tem algumas palavras aí que a gente usa com essa raiz, que é, por exemplo, gnose, né? Hoje é muito modinha a pessoa fala, qual é a sua religião? A pessoa responde, eu sou agnóstico, né? Por que a pessoa fala isso? A pessoa nem sabe o que é gnosticismo, e ela se fala que é agnóstico, né? Mas ela está querendo dizer que ela não acredita em nada e também não duvida de nada. É basicamente isso, né? Mas essa palavra aí do gnomo quer dizer, a palavra gnose, ela vem de conhecer, né, de iniciar-se. Então tem a coisa a ver de níveis iniciáticos, então tem a ver com maçonaria, com ocultismo, com Rosa Cruz, um monte de coisa. Essa palavra, o gnosticismo, né? Mas essa palavra gnose, essa raiz, ela vai para esse lado do gnosticismo, né, que inclusive quando a Igreja Católica fez lá a Inquisição, né? O começo de tudo que a Igreja Católica queria coibir, queria proibir, era o gnosticismo, né? Que aí já é tema de outro vídeo que eu vou falar sobre gnosticismo. Eu tenho que falar um monte de coisa, porque para a gente entender essas coisas, são muitos fatores ligados, muitas áreas ligadas, né? Então, em outro vídeo eu vou falar de gnosticismo, mas hoje aí as pessoas usam a palavra agnóstico, porque gnóstico é conhecedor, né? E agnóstico é aquele que não sabe de nada. Mas existem outras coisas com essa palavra, né? Por exemplo, gnomo, a gente sabe lá de duende, gnomo, também vem dessa palavra, então também já é uma outra cultura, cultura celta, irlandesa, os ancestrais lá dos irlandeses, né? Daquela parte da Europa. Então é muita coisa interessante aí que a gente pode aprender, tá certo? Então, muito obrigado. Quem gostou, se inscreve no canal e até a próxima.